professor, explica aqui pra gente. O etanol prejudica o motor? Existe isso? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade de esclarecer essa situação. É uma dúvida muito recorrente, né, entre os donos de carro em relação ao etanol. Ao contrário do que se imagina, o etanol, na verdade, ele traz benefícios para o motor. Principalmente, lógico, pessoal, motores flex, né, que já são apropriados para isso, tá? Esses motores, eles já estão prontos para receber o etanol como combustível. A bomba de combustível, assentamento de válvulas, esse motor, ele não vai carbonizar como um motor que utiliza só gasolina, tá? Então, é um motor que quando você desmonta, que o usuário usa muito álcool, você desmonta lá o cabeçote, por exemplo, não tem carbonização. Então, ele vai ter maior durabilidade, porque é uma característica, né, desse combustível de não carbonizar o motor, não ter aquela crosta. Outro detalhe, vai também, como posso dizer, o lubrificante do motor ele vai ter uma vida mais longa, porque ele não vai atacar tanto esse lubrificante. Então, realmente, é um combustível muito bom para você usar, logicamente, levando em consideração ao rendimento o que o veículo vai fazer com o litro de etanol em relação ao litro de gasolina, né? Então, esse veículo, ele vai rodar, por exemplo, se ele roda 10 km com um litro de gasolina, ele vai rodar em torno de 7 km com litro com etanol. Então, você vai só balancear essa questão custo-benefício. Mas em termos de durabilidade de motor, deixar o motor mais limpo, né, ter uma vida longa, ele é o melhor combustível. Em relação ao meio ambiente também, professor, ele polui menos, o etanol polui menos do que a gasolina? Com certeza, o etanol é o combustível ideal para justamente manter esse equilíbrio no ambiente, né, não poluir, tá? Então, realmente, é um projeto muito interessante, é um projeto antigo, lógico, é utilizado no Brasil há muito tempo, e é um combustível que está sendo visado muito, né, em relação a essa questão de emissões, porque realmente ele polui menos do que a gasolina. É o ideal para esse projeto aí, né? Justamente quem está querendo reduzir as emissões. A gasolina hoje do Brasil tem quantos por cento? 25% de etanol, professor? Mais ou menos isso? Hoje está em torno de 27%, né? Só que tem que diferenciar. Sim. Etanol anidro é utilizado junto ao combustível gasolina, 27% hoje. E o etanol na bomba que você abastece só o etanol é etanol hidratado com 4% de água. Então, o etanol utilizado na gasolina é diferente do etanol que está na bomba de etanol. Beleza? Só para a gente deixar bem claro. E essa água, esses 4%, não prejudicam não o motor, professor? Não. Ele já faz parte, é como se fosse hidratar esse etanol, beleza? Para hidratar, então é uma composição química que é propícia para isso. Lembrando que o etanol também, ele tem um alto poder de octanagem maior do que a da gasolina. Ou seja, se você olhar nos manuais técnicos, você vai ver lá que torque e potência, quando se utiliza etanol, vai ser maior em relação à gasolina. Então, realmente é um combustível muito bom para o veículo. É por isso que quando a gente bota etanol e acelera, parece que o carro vai assim, né, professor? Exatamente, porque o que é a octanagem? É justamente aquela resistência à pré-ignição, ou seja, é um tipo de combustível que aguenta aquela compressão do motor e tem um bom desenvolvimento. Ao contrário da gasolina, a gasolina, de acordo com o motor, se você colocar um motor em alta compressão, ele pode ter um evento de detonação, pré-ignição, e isso não é bom para o motor, né? Então, realmente, o etanol, ele traz esses benefícios. Um cuidado em especial com o motor etanol é em relação à partida a frio. É por isso que nos carros flex, eu tenho um sistema de partida a frio. Os veículos mais antigos usam aquele tanquinho auxiliar, que você vai colocar gasolina para dar aquela injeção de gasolina na primeira partida, caso tenha muito etanol no tanque e abaixo de 18 graus. Ou nos veículos modernos, que já vem com aquecedor de combustível nos bicos injetores ou na flauta de combustível, né? Então, mas fora isso, o etanol realmente é um combustível muito bom mesmo. Este é o professor Laerte Rabelo, é consultor, é especialista na área de combustível e mecânica também, sabe tudo, por isso que eu trouxe ele aqui, foi indicação do meu amigo Harrison Real, a quem eu agradeço também. Mas, professor Laerte, mais uma coisa, eu vou contar um pouquinho da história. Nos anos 70, houve uma crise do petróleo mundial e o Brasil lançou uma campanha do etanol, né, incentivando as pessoas, as fábricas a produzirem carros a álcool e as pessoas a consumirem também o carro movido a etanol. Tinha esse problema, né? Que de manhã, especialmente em cidades mais frias, você ia ligar, o carro não pegava. Quem tem um pouquinho mais de 40 anos que nem nós, vai se lembrar desse tempo, né, professor? Você tinha uma dificuldade. Hoje, os carros têm alguns dispositivos que o senhor já citou aí, que evitam esse problema de ligar o carro de manhã, especialmente em época fria, né?
Exatamente, porque o etanol ele tem uma característica, ele precisa de mais calor para evaporar, porque o combustível ele só vai ter uma queima eficiente dentro do motor se for em estado de vapor. Então, o calor de vaporização do etanol é maior do que o da gasolina. Então, eu preciso ter um calor adicional ali, um fornecimento de calor adicional para entrar em combustão e esse veículo partir de forma regular. Por isso que eu preciso, em algumas vezes, injetar gasolina para aumentar essa temperatura. E também eu tenho os aquecedores nos motores modernos que já dispensam aquele tanquinho. O senhor lembra do álcool, metanol, gasolina? Lembra? Que chegou a gerar alguns problemas. Nos anos 90 foi lançado esse combustível, mas ele chegou a dar problema e não foi adiante. Deu problema porque até problemas de acidentes nos postos de combustível, o manuseio dele era difícil. O senhor chega a recordar desse período? Poucas coisas eu me recordo, né, desse período aí, mas sim. Existem algumas bases do etanol, né? No caso, por exemplo, a base de milho, né? Só para a gente entender, é o metanol. Então, uma octanagem bacana, né? Muito bom, mas também tem alguns problemas em relação à fabricação, à produção, né? Aí eu tenho a base, lógico, da cana-de-açúcar, tem também a base macaxeira, então são várias formas que eu tenho de extrair esse combustível. Perfeito. Mas hoje, basicamente, né? O etanol aí, a cana-de-açúcar, a base da cana-de-açúcar é o mais utilizado. Para falar um pouco agora de economia, eu pedi para os ouvintes mandarem aqui o preço do etanol hoje, professor. Eu vou arredondar os valores, tá? A gasolina, o ouvinte mandou aqui, a gasolina R$ 5,99, ou seja, R$ 6,00. E o etanol R$ 3,95, quase 4. A este valor, hoje, é melhor economicamente abastecer com qual? Etanol ou gasolina? A regra é bem simples, tá? Houve algumas mudanças no decorrer do aumento tecnológico dos motores. Mas, por exemplo, a regra é simples. Se o etanol for até 70% do preço da gasolina, ou seja, se for 30% mais barato, ele já pode ser utilizado como combustível e não vai ter nenhum prejuízo. Só que com os motores modernos atuais, eu posso até ter um etanol 25% mais barato do que a gasolina e compensar isso. Porque os motores já vêm mais adaptados, tem uma tecnologia diferente, que vai ter um maior rendimento com etanol. Então, você sempre faz esse cálculo. Se o limite chegou a 30% do valor, o etanol é 30% do valor da gasolina, compensa você utilizar ele como combustível, tá? Então, nesse caso aí, se está R$ 6,00 a gasolina e R$ 4,00 aí o etanol, pela tecnologia hoje que eu estou utilizando, compensa utilizar o etanol também, tá? Fora a questão da durabilidade do motor, da questão também do desempenho do motor, então são uma série de coisas que eu tenho que levar em consideração. Como são motores flex, então também vale a pena utilizar o balanceio disso, ou seja, usar ali 50% do tanque com gasolina, 50% com etanol. O carro flex, ele tem essa opção de você fazer essa mistura. E é bem interessante, até para o próprio sistema de injeção, você fazer esse balanceamento aí de combustível, tá? É bem interessante isso. Perfeito. Tem uma pergunta de ouvinte, professor. Vou botar aqui no ar para o senhor ouvir. O pessoal vai lhe explorar. O senhor topou o desafio, o pessoal vai explorar o senhor. Mas antes, quero que o senhor diga o seu Instagram. Como é que a gente acha o senhor lá no Instagram, professor Laerte? Vamos lá, temos 2 Instagrams para vocês seguirem a gente. Rabelo Laerte, que é o meu pessoal, tá? Rabelo Laerte lá no Instagram. E @SimplobR, SIMPLOBR, que é da empresa que eu trabalho, sou consultor técnico aqui na cidade do Ceará. Uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado, fornecendo informações técnicas para o Brasil e América Latina, tá? Perfeito, então são esses 2 Instagrams. Vamos lá ouvir a pergunta do ouvinte. Fala, meu amigo, vamos lá. Boa tarde, Thiago. Aproveitando aí a carona do professor. Água no radiador do carro, do ar-condicionado caseiro, é apropriada ou é melhor do que a da chuva? E aí, professor, o senhor entendeu? Repita a pergunta aí, que aí fica mais fácil. Água no radiador. Eu vou botar para eu ouvir direitinho aqui. Boa tarde, Thiago. Aproveitando aí a carona do professor. Água no radiador do carro, do ar-condicionado caseiro, é apropriada ou é melhor do que a da chuva? Água no radiador do carro, do ar-condicionado traseiro? Sempre é ideal, é aconselhado e tem que ser feito, é água desmineralizada. Você vai ter que comprar água específica, desmineralizada, para colocar no radiador, para não ter reação com o alumínio do motor, porque o tipo cabeçote, o próprio bloco do motor é de alumínio.
Se eu colocar qualquer água com sais minerais, vai ter reações químicas com os componentes mecânicos do motor, isso vai trazer prejuízos, tá? Outro detalhe também, o ponto de evaporação, vai ter que usar aditivo nesse radiador para você melhorar o ponto de ebulição, fazer a limpeza do sistema. Então, é aconselhado água desmineralizada, tá? Sempre isso. E para encerrar, o ouvinte está perguntando aqui sobre o sistema de bomba de hidrogênio, professor. Bom, seguinte, muitas vezes são mitos, pessoal, que criam no mercado querendo economia de combustível, tá? Então, na minha opinião, é o seguinte, não acredite nesses milagres que aparecem por aí, por mais que mostrem imagens de que acontece isso, mas não acreditem. A regra é simples, cara. Tu vai consumir o combustível que precisa ser consumido. Mexer no sistema de injeção, fazer mudanças no sistema, vai trazer prejuízos. Por quê? O sistema de injeção ele é regulado. Se eu tenho lá algum fator diferente na saída da sonda lambda, que é o que lê a misturar combustível, a central vai aumentar o tempo de injeção. Isso. Uma coisa não vai modificar a outra. Então, não façam modificações dessa forma que você vai ter prejuízos. Este é o professor Laerte Rabelo. O senhor vai ter que voltar aqui, viu, professor? Já estou à disposição. Pode contar comigo. O senhor vai ter que participar de novo, porque o assunto é muito bom, o senhor entende demais, é fera, a indicação foi excelente do meu amigo Harrison Real, só podia ser um fera mesmo. Agradeço demais dispor do seu tempo para vir aqui responder essas questões. Mais para frente vou entrar em contato, porque o assunto tem muito assunto para render, e agradeço, desejo um bom fim de semana ao senhor, e muito obrigado mais uma vez pela atenção, a prontidão em nos conversar conosco, tá bom? Valeu, eu que agradeço a oportunidade, conte comigo sempre. Valeu. Valeu, meu querido.